tive esses dias pensando sobre um tema que eu acho que tem sido, e você deve estar observando isso até mais do que eu como médico, não é? Que é a questão de que para tudo hoje há um diagnóstico e para este diagnóstico há um remedinho. É um remedinho para levantar de manhã, é um remedinho para dormir, é um remedinho para se concentrar, é um remedinho para ficar mais feliz, né? A gente tem aí um arsenal, não só na medicina alopática, mas a gente tem isso naquilo que se chamam medicações naturais, mas que o objetivo também é esse. Então a gente tem vivido um momento que a medicalização da vida, do dia a dia, está muito forte. Você tem observado isso? Qual é a sua opinião a respeito? Sim, eu tenho observado bastante esse fenômeno. É interessante que, de fato, surgem coisas que há algum tempo atrás não surgiam ou há algum tempo atrás não eram consideradas como transtornos ou doenças ou situações que merecessem a atenção médica. Então, a medicalização é justamente esse fenômeno onde você torna um assunto ou um comportamento ou uma sensação que não deveria ser abordada por um médico, você leva isso até um médico, de modo que, pronto, se eu levei esse problema para o médico, então é porque tem que ter um diagnóstico, precisa ter um nome, e se tem um nome que o médico deu, o médico também tem que tratar esse problema para a gente voltar à normalidade, por assim dizer. A cada 10, 12 anos, o DSM-5, que é o guia de diagnósticos, o manual de diagnósticos da Escola de Psiquiatria Norte-Americana, ele é renovado, ele é revisado. E nessas revisões, alguns transtornos psiquiátricos somem, outros aparecem, outros são agrupados em novos conjuntos, de modo que nesses movimentos, os tratamentos e as abordagens terapêuticas também mudam. Mas o fato de isso acontecer não significa necessariamente que aquela pessoa, por ter um novo rótulo, vai ter necessidade de um novo tratamento. Mas na prática é isso que a gente vê. Quando você faz um consenso de um novo diagnóstico ou de um novo problema, você acaba abarcando, junto daquela sintomatologia, um novo grupo de pessoas. E se eles estão abarcados dentro desse novo grupo, eles supostamente mereceriam um tratamento. De maneira nenhuma eu estou desmerecendo esse trabalho, que é um trabalho seríssimo, né, de pesquisa e de anos e anos observando pacientes e patologias antes de se fazer essas alterações. Porém, o que a gente percebe na prática cotidiana é que muitas vezes nem tudo se aplica e você não faz diagnósticos de grande qualidade respondendo questionários. Né? Então fechou, fez tantos pontos aqui nesse questionário, então essa criança é TDAH. Fez tantos pontos aqui, é um opositor desafiador. Fez tantos pontos aqui, é um transtorno alimentar. Fez tantos pontos ali, é um insônia que precisa de medicação. Então medicalização é isso. Às vezes acho que nós estamos com excesso de diagnósticos por pressões várias. Sim. E um excesso de medicação para situações, comportamentos, atitudes que na realidade tem um fundo que dá um pouquinho mais de trabalho para ser resolvido, sanado, do que simplesmente prescrever alguma coisa para essa pessoa tomar. Né? Enfrentar isso é uma coisa que demanda coragem. Sim, isso eu observo também, não é? Porque às vezes, e acho que a gente está vivendo um momento, acho que talvez isso seja até uma característica do mundo contemporâneo, né? Que é uma dificuldade muito grande de lidar com uma coisa que se chama dor. A dor emocional que faz parte do viver. Né? O viver, o que é o viver? É uma sucessão de desafios que a gente tem todos os dias, de dores também que a gente tem todos os dias, mas a impressão que eu tenho é que ninguém está afim de sentir dor. E não é só com a questão da medicação, isso fica mais evidente com a medicação, mas a gente vê uma busca incessante, né, de tudo quanto é prática que promete uma resolução mágica, né? Porque dá trabalho você atravessar os desertos, atravessar os momentos aí de dores, de sombras, de dúvidas, de equívocos, né? Então, a medicação termina ganhando um lugar no mundo contemporâneo, um lugar de muita importância, né?
Sim. Porque a impressão está resolvido, né? Sim. A gente conversava aqui um pouquinho nos bastidores, né? E você falou de um livro, eu acabei de lembrar do Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Nesse livro existe uma droga chamada soma. E essa droga é a panaceia do momento para aquela sociedade. Então, essa droga, ela promete o quê? Prazer eterno. Você não precisa ter preocupações, você tem que ter as suas ambições, tem que ser supridas, e você não tem tristeza, você não tem dissabores, você não tem contrariedades. Então, seja de qual estamento da sociedade você estiver, você está pleno, satisfeito, o que importa é o seu prazer. Aqui nós estamos vivendo uma época, né, esse fenômeno, eu acredito que seja global, onde as coisas precisam ser imediatas, elas precisam ser rápidas, elas precisam ser fáceis, elas precisam ser divertidas, e nesse processo você acaba atropelando o amadurecimento do ser humano. Com certeza. Nós buscamos a liberdade, gostamos de falar tanto de que somos livres, eu sou dono de mim, eu vou me empoderar. Então você é dono de você para acordar cedo e fazer exercício, né? Você é dono de você para sentar e estudar firme se você quer alcançar um objetivo elevado. Claro. Você é dono de você para comer saudavelmente, mas não. Você come 4 pizzas, 5 hambúrgueres e você fala que você não gosta de alface, que você não tem apetite para alface, então você tem um transtorno alimentar. Você só dorme de dia, adora ficar a madrugada inteira na internet, nas redes sociais, e aí você chega no médico e fala: doutor, eu tenho insônia. Aí eu falo: tá bom, você tem insônia. Que horas que você dorme? Ah, doutor, eu vou dormir lá pelas 9 da manhã e acordo às 5 horas da tarde. Aí falou: bom, parece que a sua insônia é meio seletiva, né? Porque você tem sono de dia. Por quê? Porque de madrugada eu gosto de ficar nas redes, né? Mas então, doutor, eu preciso de um remédio para dormir à noite. Eu tô com dificuldade para estudar aqui, né? Então, doutor, eu vou prestar um concurso. E aí eu acabei reparando que eu acho que eu tenho dificuldade para me concentrar, parece que eu não consigo gravar bem a matéria. Será que não seria bom eu tomar um remédio para dar um gás nessa hora? Talvez até seja um TDAH e tal. Aí você fala: poxa vida, sem treino, sem o esforço, sem a doação, sem a dedicação, muitas vezes as pessoas querem algum tipo de atalho. Evidente que os diagnósticos existem. Evidente que eu acredito que existam transtornos alimentares, é claro. É evidente que eu acredito que exista o déficit de atenção com a hiperatividade. Mas muitas vezes o que a gente está buscando é algum tipo de pasteurização e uma terceirização de responsabilidade. Concordo. Se o seu filho está um pouquinho diferente das crianças da escola, você vai receber uma cartinha da professora que já vai dizer: olha, seu filho está muito agitado, eu acho que ele tem TDAH, tem que levar esse menino no médico. A professora já fez uma pressão. Aí você acha que a criança está realmente um pouco bagunceira, é arteiro, não para quieto e tal, né? Cheio de saúde, super vivo, animado, alegre, feliz, mas não me obedece muito. Eu preciso levar essa criança no médico, já tem uma segunda pressão. Vai chegar na hora do médico: olha, doutor, dá trabalho na escola, em casa dá trabalho também, a professora acha que ele é TDAH, eu acho que ele também não consegue aprender direito, e então o que o meu filho tem, né? Então a criança não vai para ser avaliada, ela vai para receber o rótulo. O doutor praticamente tem que concordar com o que você acha que a criança tem para que ela seja medicada e padronizada, pasteurizada, né? Quando na verdade algumas perguntas têm que ser feitas antes. Como é que é a relação que você tem com seu filho? Como é que é o ambiente em casa? Na escola tem acolhimento? Essas aulas estão sendo ministradas de uma maneira que desperte a curiosidade e o interesse da criança? Qual é a rotina da criança? Qual é a rotina da criança? Então essas perguntas são incômodas, e para você conseguir fazer com que o mundo se adeque, com que esse entorno que envolve, nesse caso específico, a criança, fique adequado para que ela se sinta estimulada, acolhida, com vontade de estar naquele ambiente escolar e se sinta interessada para interagir, participar das atividades da escola, às vezes eu preciso de algumas atitudes e atividades que sejam específicas mais para essa criança. Sim. Ao invés de ser uma coisa homogênea no atacado, né? Todo mundo tem que ser igual. Eu quero que uma criança de 4 a 6 anos fique 4 horas sentada numa cadeirinha quieta e prestando atenção. Então, se 70% da classe consegue fazer isso, mas 30% quer levantar, quer conversar e quer brincar, então eu vou rotular 30% como sendo opositores desafiadores, ou como tendo TDAH, ou como sendo disléxicos. Será que não tem alguma coisa do espectro autista aí? E aí, manda para o médico.
pressão da escola, pressão da sociedade, indústria farmacêutica que também pressiona, patrocina pesquisas, e o médico pressionado para dar diagnósticos. E muitas vezes, se ele fizer algum tipo de pergunta incômoda para os pais, né? Você ama seu filho? Sim. Você presta atenção no seu filho? Será que ele não está mais rebelde porque, né, você poderia estar mais presente? Essa pessoa pode fechar a cara e falar: esse médico não é bom porque ele não concordou com o meu diagnóstico. Ele viu que meu filho falou que o problema era comigo. Imagina, vou mudar de médico. Sim. Vou pular de médico em médico até que alguém dê uma Ritalina para essa criança. E é o que acontece. E trate né? dela, né? Sim. A gente gosta de falar sobre liberdade, mas liberdade não é nada sem responsabilidade. Então esse senso de responsabilidade tem que estar presente em cada um de nós para que nós possamos, quando procurarmos um médico, estarmos limpos e livres para receber as orientações e contar as coisas de uma maneira acurada, correta. Às vezes é melhor você dizer: doutor, eu acho que eu sou meio sem vergonha, porque eu como tudo errado, aí eu ganho peso, não estou satisfeito com a minha aparência, não faço atividade física. Será que a ajuda que eu necessito obter é de alguma medicação? Ou será que eu tenho que me empenhar mais nas medidas comportamentais para que eu alcance o meu objetivo? Né? Então, essa pressa em fazer o diagnóstico, essa pressa em chegar na outra ponta, né? Eu quero perder 10 quilos em um mês, então eu preciso tomar sibutramina, eu preciso fazer um regime da lua cheia, que não come nada, só bebe água, ao invés de fazer o quê? Poxa vida, eu vou fazer meia hora de exercício 3-4 vezes por semana. Não, eu tenho que fazer crossfit 4 horas por dia, todos os dias, né? Vou acabar com as minhas articulações, vou destruir o meu corpo, e em um mês eu consigo tirar boas fotos para postar nas minhas redes sociais. Mas você não vai dar sustentação para aquilo, né? Exatamente. Depois eu estou destruído e volto à minha obesidade, eu parei de tomar a medicação e volto a engordar outra vez, me desequilibro emocionalmente e não vai ter Photoshop que dê jeito na coisa. Eu concordo, eu acho que tem aí uma dificuldade muito grande, né, de você aprender. Isso eu vejo no consultório, né, quando as pessoas procuram a terapia, a dificuldade que é ter paciência com o processo. Quer dizer, a pessoa passou 20 anos, 15 anos agindo daquele jeito, mas ela quer que em um mês tudo aquilo mude, né? Exatamente. Você faz 15 anos que você está desse jeito, 10 anos que você está... Agora você quer que eu mude você, quer dizer, nem tenho esse poder de mudar. E isso que você estava falando da liberdade é algo seríssimo, né? Porque a liberdade hoje está muito equivocada, né? A liberdade talvez seja o caminho do viver mais difícil. Sim. De maior responsabilidade, né? Sim. Ao invés de você terceirizar aquilo, você tomar para si que você é o protagonista da sua vida. Sim, que você, exatamente, que você está no comando dela. Você está no comando dela, inclusive se você precisar de tratamento medicamentoso. Inclusive, isso não te exime de maneira nenhuma de se empenhar, de se envolver, de se engajar. Sim. Não só com o tratamento, mas antes de tudo, se engajar consigo mesmo. Eu quero fazer alguma coisa diferente, eu quero produzir essa mudança. Eu não vou tomar a medicação, sentar no sofá e ficar esperando que magicamente meu corpo, né? Como se eu tivesse, se eu fosse um boneco, o remédio vai me fazer levantar e agir. A atitude primeira é essa, de você fazer esse movimento em direção à melhora, porque senão, né, o que é que nós somos? A autoridade está toda transferida para alguém. Está toda transferida. Isso é medicalização. Sim. Né? Hoje mesmo eu atendi uma senhora que chegou com uma queixa de que o filho dela nasceu prematuro, e então desde pequeno ele sempre foi muito mimado, muito cuidado, muito acarinhado e aconchegado, e agora o menino está com 10 anos de idade e o pai não aguenta ver a mãe mimar mais o filho, porque, doutor, ele não come, mas se eu dou na boca dele, ele come. Aí o pai fica inconformado, falando: o que você está fazendo com essa criança? Não é assim que faz, né? Eu falo para ele 10 vezes para ele tomar banho, ele não vai, mas se eu pego ele, doutor, e levo lá no banho, aí ele toma banho. Sabe disso, né? Então, o pai inconformado de um lado, a mãe mimando essa criança, e aí traz tudo isso pro consultório do psiquiatra e eu faço, né? Eu vou dar um remédio pra quem, né? Essa questão não é pra mim, né? Isso é uma coisa que, são medidas comportamentais. Você tem que entender qual é a melhor forma de criar o seu filho, e ela traz isso, né? Doutor, eu sei que eu tô errada, mas eu não consigo. Eu fico assim, sabe como que é mãe, né, doutor? Tá bom, né? Então, se você tá de alta, né? Muito obrigado por ter vindo aqui ao consultório e me contar da sua experiência, mas é um problema que não é médico, né? É um problema que é de responsabilidade dela, da família, de como que ela vai manejar essa situação, né?
ao contrário do que muitas pessoas pensam, talvez pensem, né? O psiquiatra não é um conselheiro. Eu não estou ali para dizer, olha, eu acho que você precisa fazer assim. Eu acho que você nessa relação aqui, eu acho que se a mulher estiver apanhando do marido, eu não vou falar para ela, eu acho que você precisa largar esse cara. Ela larga do marido, aí fala assim, depois ela volta para mim e fala, doutora, minha vida piorou 1000 vezes, porque você me mandou largar dele, eu amava ele. A culpa era minha que eu apanhava. Então, quer dizer, as pessoas precisam chegar num momento em que elas conseguem se apoderar da sua liberdade e tomar suas decisões. Sim. Então, medicação ajuda, mas não é milagrosa a esse ponto. Porque mesmo nas situações que a medicação ajuda, que é importante administrar a medicação vai agir naquilo que ela se propõe a agir. Sim. Né? Agora, nas questões existenciais, nas questões de comportamento e relacionamento, não é a medicação que vai agir nisso. Sim. Ela vai agir, vamos dizer, na parte química, né, cerebral desse transtorno todo. Mas eu acho que esse é um tema muito importante, vamos voltar nele outra oportunidade da gente falar o contrário disso, né? O preconceito que se tem com a medicação. Sim. E como algumas pessoas têm uma qualidade de vida tão difícil individualmente e para o seu entorno, porque há todo um mito, os mitos em relação à medicação, de dependência, de nunca mais eu me livro daquilo. Então acho que a gente poderia, numa outra oportunidade, trazer esse tema, né, doutor Frederico? Com certeza, é um tema muito abrangente e esse equilíbrio é fundamental, né? Então, mais uma vez, a importância de, quando você for procurar um profissional, na medida do possível, passar com alguém que tenha tempo para ouvir Sim. o que você tem a dizer, para que aí a estratégia terapêutica seja formulada de uma maneira tranquila, parcimoniosa e não numa consulta de 5 minutos, alguém te dá um diagnóstico, te prescrever uma medicação e mandar você voltar daqui um mês. Sim. Né? Então, o tempo é fundamental para que não ocorram esses excessos. Os excessos e as faltas, né? Os excessos e as faltas. Os excessos e as faltas. Vamos voltar nesse tema. Muito obrigada.